Olha, era isso que eu estava sentindo falta. Era isso que eu estava sentindo falta. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. Era dessa energia de vocês, meu Deus. Tá? Onde está Helena? Cadê a Helena? Vem pra cá, Helena. Palmas pra Helena aqui, ó. Nós queremos celebrar a vida da Helena, que veio trazer a palavra de hoje. Ela vai falar sobre missões globais. Você vai compartilhar um pouquinho da sua experiência também? A Helena tem uma experiência muito legal fora do país e ela vai contar um pouco para nós como que foi essa vivência nos países perseguidos que ela passou. E eu quero celebrar junto com vocês a vida dela, então fique atento a essa mensagem. Deus já tem tocado o coração de alguns a respeito de missões, de decisões. Então, Helena, fica à vontade, se Deus tocar o seu coração, para que eles tomam decisões, que Deus te use nesse tempo, que Deus te abençoe, que você seja instrumento na vida desses adolescentes. Como a Natasha falou, vocês são a igreja que Deus separou para hoje, não foi para 1850, nem para qualquer século, foi para esse tempo, para este século que Deus te chamou, para essa cidade e também para as nações. Feche os seus olhos, vamos orar aqui pela Helena e que Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela disponibilidade da Helena trazer sua palavra, ministrar aos nossos corações. Queremos pedir que o Senhor toque o coração de cada adolescente aqui, naquilo que eles se propõem, Senhor, que eles possam dizer sim ao seu chamado, que eles possam dizer sim logo cedo para missões e que a vida deles estejam cada vez mais entregue ao Senhor. Use a vida dela, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém, amém. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria primeiro agradecer. É sempre uma honra falar sobre o Senhor e sobre missões. É algo que queima no meu coração. Então, poder compartilhar isso com vocês é uma bênção. Eu quero começar me apresentando. Eu acho que quando vocês viram que Helena Salgado ia falar hoje, vocês ficaram pensando quem é. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, como foi a questão da minha conversão, como eu fui parar no campo missionário. Eu tenho 22 anos, eu cresci numa igreja cristã. Meus pais são cristãos desde que eu nasci. Eu cresci numa igreja batista muito tradicional, sempre muito firmada na palavra, lendo muita Bíblia. A gente tinha diversos cultos e reuniões, e é uma igreja muito baseada na palavra. Era uma igreja muito menor do que a nossa, devia ter uns 500 membros. E os adolescentes, na minha época, que não faz tanto tempo assim, no máximo tinham umas 10 pessoas, quando estava assim, lotado. E não precisa, eu me distraio. Eu me converti, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Eu fui num acampamento, igual acontece, acho que com pelo menos 70% dos jovens cristãos. Eu fui num acampamento, aceitei a Cristo. Só que, como acontece com todo mundo também, eu não virei uma cristã de verdade por muito tempo. Não foi de um dia para o outro, não foi quando eu fiz a minha oração de salvação e o Senhor veio e me iluminou. Eu demorei um tempo, eu tinha muita dificuldade para entender o amor de Cristo, para entender a graça. Eu contei esses dias para uns amigos meus e quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu já era cristã, já frequentava uma igreja, só que eu era uma mini fariseu, assim. Eu devia ter 1,30 de altura, pesar 30 quilos. E toda vez que alguém chegava para mim e falava, Helena, porque ontem eu fui numa festa e eu fiz isso? Eu olhava para a pessoa e falava, nossa, você sabia que você vai para o inferno? Com 13 anos. Então, demorou muito tempo para a graça do Senhor me alcançar e eu consegui alcançar outras pessoas. Quando eu falei que eu cresci numa igreja e todo mês tinha um domingo de missões. E era o meu culto favorito. Eles traziam um missionário de fora, ele dava testemunho, ele mostrava imagens. E eu lembro que em um culto, uma reunião de adolescentes, veio uma missionária do Haiti. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Foi logo depois de um período que o Haiti passou, que tiveram vários terremotos. Então, muitas pessoas foram chamadas para o campo naquele período. E eu lembro que ela contava sobre o testemunho dela, ela contava sobre a rotina dela. E na minha cabeça veio a frase,
não existe vida melhor. Hoje eu entendo que foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Só que eu era muito nova na fé, não tinha conhecimento bíblico, não tinha conhecimento sequer de Cristo, o que significava ser um missionário. Então, aquilo me tocou, mas não mudou a minha vida. Eu segui em frente com aquele desejo no meu coração. Após alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso missionário. Eram 3 meses que eu estudava, por exemplo, era sempre terça-feira. Em uma terça, eu estudava sobre como evangelizar dependentes químicos. E, na outra terça, eu ia em um projeto que evangelizava dependentes químicos. E aquilo abriu a minha mente. Eu terminei o curso, eu tinha certeza que o Senhor tinha me chamado para aquilo. E a minha igreja estava fazendo uma viagem para o sertão, bem na época. Todo o testemunho que envolve missões na minha vida é algo que eu poderia contar assim por horas, porque o Senhor, quando Ele faz tudo de forma muito perfeita e muito milagrosa. Então, eu tinha 16 anos, eu ganhei essa viagem da minha igreja. Eu não tinha condições de pagar na época, eu ganhei. Talvez não pareça vocês me olhando aqui, mas eu morro de vergonha, gente. E quando eu era mais nova, eu não falava com ninguém, eu tremia só de pensar em falar com alguém. Então, eu ia evangelizar em outro estado, passar 44 horas num ônibus com desconhecidos era o meu terror. Mas o Senhor me chamou para isso. Eu fui naquela viagem, foram 10 dias. Foi quando eu entendi, de fato, o meu chamado missionário. Tinha um culto que eles faziam, e eles faziam um apelo para os vocacionados, e eu fui. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei para os meus pais e eu falei, gente, então, eu vou ser missionária, tá? Eu vou fazer 18 anos e eu não vou fazer faculdade, eu vou embora, eu vou vir para as nações. E meus pais, eles sempre foram muito meus apoiadores. Então, eles falaram, amém, mas vamos orar sobre isso. Quando eu fiz 18 anos, eu orei muito para o Senhor me levar para o campo. Desde aquela primeira viagem, eu já tinha feito outras 3 viagens. E eu orei muito e eu dava nomes para o Senhor. Eu falava, Senhor, será que eu posso ir para tal lugar? E 2 vezes o Senhor me falou que não. Bem na cara, assim, que não era a hora de eu ir para o campo. Em 2022, mais ou menos, eu estava com 19 anos, eu fui visitar um campo de refugiados, que ficava aqui no Brasil. E, naquele dia, o Senhor me chamou para o campo. Foi uma tarde, assim, e foi uma certeza tão grande que eu não conseguia escolher outra coisa, pensar em outra coisa. O Senhor me chamou para o campo, eu estava fazendo faculdade. E eu cheguei nos meus pais e falei, gente, o Senhor me chamou para o campo e eu vou. E eles abençoaram, eu tranquei meu curso, a minha igreja me abençoou, eles me enviaram. E eu fiquei 1 ano morando nesse campo missionário, aqui dentro do Brasil. Eu trabalhei com várias nações, mas principalmente com pessoas que vieram do Afeganistão. Foi nessa época que o Talibã tomou conta do poder lá, e muitos refugiados vieram para o Brasil e eu cuidei deles. E esse é mais ou menos o resumo. Eu fiquei 1 ano, eu voltei para a minha antiga cidade, eu morava no interior de São Paulo, daí eu vim parar em Cascavel e conheci a Ressoar, e daí é outra história para outro momento. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre missões a nível global. Então, se vocês puderem passar os slides. Eu vou só abrir meu celular. Bom, o texto base é Ezequiel 33, do 1 ao 9. Se vocês quiserem abrir, eu vou abrir a minha Bíblia. Eu acho importante a gente entender o contexto de Ezequiel. Então, Ezequiel, diferente de Isaías e Jeremias, que são outros grandes profetas, ele veio no exílio. Então, ele não anunciou o exílio, ele já estava no exílio, vivendo na Babilônia. E o Senhor aparece para ele, nos primeiros capítulos, ele tem uma visão da glória do Senhor deixando Israel. E então, ele é chamado. O Senhor chama ele como atalaia, e essa é a palavra que eu quero que vocês entendam hoje. Então, eu vou ler aqui, que vocês acompanhem comigo. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, ou atalaia, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar a sua vida, esse será responsável por sua própria morte.
Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se o sentinela ou atalaia vir a chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Sentinela, naquela época, no Antigo Testamento, e antigamente, no geral, eram pessoas que ficavam em cidades grandes. Acontecia isso em cidades grandes. Eles eles ficavam em uma torre de vigia, ou em um ponto alto do muro. E a função deles era vigiar. Eles tinham que ficar olhando ao redor e procurar o perigo. Se eles vissem alguma ameaça, eles tocavam uma trombeta e o exército se colocava a postos e, enfim, a guerra começava. A função do sentinela não era salvar o povo. Eles não eram responsáveis pela batalha, eles não eram responsáveis pela vida do povo, mas eles eram responsáveis por alertar aquelas pessoas. E eu creio que o Senhor nos chama como sentinela. Essa é uma passagem muito dura, porque ele fala que se Ezequiel tocasse a trombeta e as pessoas ouvissem, ele não seria responsável pela morte de ninguém, mesmo que o exército não se colocasse a postos. Mas se Ezequiel visse o perigo e ele não tocasse a trombeta, ele seria responsável pela morte de toda aquela nação. E o peso disso é que nós hoje vivemos em uma posição, nós estamos olhando de cima, a gente olha com os olhos de Cristo. E se a gente vê o perigo que está acontecendo, se a gente vê o pecado vindo e a gente não anuncia, nós somos responsáveis pela vida da pessoa que morreu. É duro falar isso, mas essa é a verdade, está escrito na palavra. E em Ezequiel 3, eu peguei para mostrar para vocês, Ezequiel é chamado como vigia, sentinela, atalaia. E 3,17, está escrito: Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. O chamado é algo maravilhoso, mas é um peso. É uma responsabilidade que o Senhor coloca sobre a sua vida. Em Isaías tem um versículo muito famoso. Mais uma vez, deixa eu abrir meu celular. Que é Isaías 52, do 7 ao 8, que fala: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quão lindo é o chamado que o Senhor tem para nós. Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar, que o sentinela ele era responsável por cuidar da sua própria cidade. Então, eu acredito que tinha, sim, a obrigação e a obediência. Isso fazia com que ele fizesse um trabalho excelente. Mas, acima de tudo, ele sabia que, se ele não tocasse a trombeta, era a família dele que ia morrer. Era o povo dele que ia perecer. E o Senhor fala muito claro ao meu coração que nós não evangelizamos a quem nós não amamos. A gente não evangeliza as pessoas que a gente não se importa. Porque a salvação delas e o fato de que elas vão passar uma eternidade no inferno não dói o meu coração. Eu não me importo com elas. E a pergunta que eu quero que cerque hoje à noite é: como eu desenvolvo amor pelos povos? É muito fácil amarmos uns aos outros. A gente está na mesma igreja. É muito fácil você amar a sua família, os seus colegas da escola. Mas e as pessoas que estão numa nação que você não sabe pronunciar um nome? E as pessoas que vivem uma religião que você não sabe que existe? Ou que estão em guerras que você não sabe que estão sendo travadas? Você ama essas pessoas? E você evangeliza elas? Eu fui para o campo e eu tinha uma visão de campo muito igual todo mundo, assim, de que é lindo, a gente converte uma pessoa diariamente e que tem anjos cantando. E a realidade não é essa. Você trabalha muito, a colheita é muito grande, mas você vê poucos frutos. Ainda mais quando você trabalha com povos de outras nações. Eu trabalhava com muçulmanos, gente.
É muito difícil você evangelizar um muçulmano. Você não pode chegar num muçulmano, bater na porta dele e ler João 3,16. Você tem que criar um relacionamento, isso leva meses. E tinham refugiados que não ficavam meses onde eu estava. Então, como que eu evangelizava eles? Eu lembro que a primeira vez que... Meus primeiros dias no campo, eu amava o povo que vivia comigo. Mas eles não eram o meu povo. E eu quero contar para vocês como eles viraram o meu povo. Na Vila, é o nome do campo missionário que eu fiquei por um ano, tinham dias que tinham festas. E o calendário muçulmano calendário islâmico, é parecido com o calendário de Israel no Antigo Testamento. Tem festa para tudo, e as festas elas são grandes. Você tem que ir com uma roupa específica, você come uma comida específica. E nesse dia a vila parava. Ninguém trabalhava, não tinha aula, porque a gente ensinava português, o serviço social não funcionava. Você olhava pelo campo e... Eu comparo a vila com... Quem aqui já foi no Iftael, em algum acampamento? É tipo o Iftael um pouco maior. Então, os chalés onde os meninos ficam, a vila tem dezenas de chalés. E cada família ficava em um chalé. Então, você olhava pela vila e tinham mulheres passando com panelas gigantescas, cheias de comida, e as pessoas se arrumando. E as meninas vão me entender mais. Mas sabe quando você tem uma festa junto com uma amiga sua e vocês vão se arrumar juntas? Era tipo isso. Só que elevado a 1000, assim, porque você ia na casa de uma pessoa para fazer o cabelo, daí na outra você ia fazer maquiagem, daí alguém te emprestava roupas e a outra pessoa te emprestava acessórios. E era um dia maravilhoso, assim, não tinha problema. Eu trouxe até algumas fotos, eu acho que está no próximo slide, de como eram as festas. A gente se vestia com roupas afegãs, eu usava véu e acessórios que vão na cabeça e fazem barulho, e era muito legal. E teve uma festa, foi uma das primeiras festas que eu fui. E a festa afegã é dividida assim. Primeiro, tem a parte onde os homens dançam. Eles fazem um círculo e eles dançam. E ninguém pode dançar junto. As mulheres não podem dançar com os homens. Tem essa divisão. Na metade da festa, os homens vão embora. E daí ficam as mulheres e as crianças. E é quando a festa começa mesmo. A música aumenta e as mulheres dançam. E elas querem ensinar você a dançar. E elas tiram os véus. E é um momento de muita alegria. E eu estava nessa festa e eu lembro que a música parou. E eu tinha acabado de chegar no campo, então eu fiquei meio olhando para o lado, assim, sem saber o que fazer. E a minha coordenação levantou e foi embora. E ficou só os missionários que tinham recém-chegado, e a gente olhou um para o outro. E eu lembro que eu ouvi uma afegã falando: isso acontece sempre com a gente não tem felicidade, não tem nada que dura. E eu não entendi isso, eu recebi as direções para guardar as coisas, a gente guardou as coisas, e eu fui caminhando em direção ao meu chalé. Nessa caminhada, eu ouvi alguém gritando. E não era um grito, era um clamor. É algo que eu lembro até hoje. E eu fui em direção desse grito com as minhas amigas, e eu cheguei na janela de um chalé, e lá a minha coordenadora estava do lado de fora, e ela explicou para mim o que tinha acontecido. Eu não sei se vocês sabem o quão grande é a perseguição dentro do Afeganistão. O Talibã é um grupo terrorista. Só que eles são considerados um dos piores, se não o pior grupo terrorista. Porque eles não querem só matar os seus inimigos, eles matam o seu próprio povo. Eles não querem só acabar com a sua vida, eles tiram tudo aquilo que tem de humanidade dentro deles. Essa mulher que estava gritando, ela tinha acabado de receber a notícia que o irmão dela tinha sido morto. Não morto, morreu. Ele tinha sido morto pelo Talibã e a família tinha acabado de receber o corpo. O Talibã, ele geralmente sequestram, você fica dias presos, eles te torturam e eles entregam o corpo de volta para a família. Isso é uma mensagem de que não se pode mexer com eles, não se pode ir contra aquilo que eles acreditam. E aquela mulher gritava e eu olhei pela janela, ela estava deitada na cama muito pálida, clamando. E eu entrei no chalé, tinha uma afegã que era minha amiga e falava inglês. E eu sentei do lado dela, ela me abraçou, encostou a cabeça no meu ombro e falou para mim: a gente está chorando, porque tinham muitas mulheres ao redor dela, não pelo que aconteceu com ela somente, mas porque a história dela é a nossa história. Isso que aconteceu com ela já aconteceu com alguma de nós, com algum familiar. Esse choro dela é o choro que eu tenho medo de chorar amanhã pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu filho que ficou para trás, meu marido. E foi naquele dia que aquele povo se tornou meu povo. Porque a dor deles causou dor em mim. Aquilo que angustiava o coração deles, angustiou o meu coração.
E vocês não precisam ir para o campo para sentir esse amor. Isso acontece e é uma bênção. Mas a maioria de vocês não vão ser missionários em tempo integral. É um chamado muito específico. Mas todos vocês são chamados como sentinelas. Todos vocês são chamados para olhar para a dor do outro e identificar isso como a sua dor. Porque se dói em Cristo, dói em mim. Como eu falei, muitos de vocês não vão viver essa experiência imersiva. Mas vocês podem buscar conhecer o que está acontecendo em países perseguidos, em países que não são abertos ao Evangelho. Você pode abrir o Google, o ChatGPT e pesquisar o que está acontecendo na Somália. E você vai receber um resumo completo com notícias e fontes verídicas para você conseguir orar. E que é impossível você ouvir o que eu vou contar para vocês agora e vocês não sentirem isso profundamente. Não, se vocês amam a Cristo de verdade. Não se Cristo salvou vocês porque vocês têm o amor dele. Então, vocês têm amor por outras pessoas. Eu quero falar rapidamente sobre os 2 países mais perseguidos do mundo. Alguém sabe qual é o primeiro país mais perseguido? A Coreia do Norte. Isso mesmo, gente. Ela vive em uma ditadura comunista desde 1948. Coreia do Norte. Vive uma ditadura comunista desde 1948. O governo tem total controle sobre o povo. Desde questão de mídia, de trabalho, de alimentação. Eles têm controle sobre a quantidade de filhos que as pessoas têm e sobre conversas públicas. A religião dominante é o culto ao ditador. É algo incrível de você pensar, né? Eu, que sou cristã, vivo em meio à liberdade, olho e penso, não é possível uma coisa dessa. Como eles idolatram aqueles que prendem ele. Mas essa é a realidade. Dentro da casa dos norte-coreanos existem estátuas ou imagens da família do ditador e do ditador. Na Coreia existem aproximadamente 200 a 400 mil cristãos. Desses, a maioria vivem em campos de trabalho forçado. Igual na Segunda Guerra Mundial, só que hoje. Campos que são legalizados pelo governo. É isso que eu preciso ressaltar. 53 mil a 65 mil pessoas são presas em campos de trabalho forçado. 45% da população vive em desnutrição. Passam fome todo dia. É um país que está fechado para o evangelho há quase 70 anos, mais de 70 anos. Sabe como o evangelismo é feito na Coreia do Norte? As pessoas enviam balões da Coreia do Sul à Coreia do Norte. Balões que têm pendrive com o plano da salvação, panfletos, pedaços da Bíblia e, para aqueles que são mais sortudos, uma Bíblia inteira. Existe um projeto que chama Voz dos Mártires, que envia 40 mil balões por ano. E é assim que o povo norte-coreano ouve da palavra do Senhor. Eles se reúnem em florestas quando eles querem fazer um culto maior. Há dias de viagem. Agora eu quero que vocês pensem, vocês sentados numa quinta-feira em liberdade. Não dói o coração de vocês ouvir sobre isso? Vocês que comeram hoje, que têm pais que trabalham, um trabalho tranquilo. Não dói o coração de vocês ouvir isso? O segundo país mais perseguido do mundo é a Somália. Recentemente eu li um livro sobre perseguição na Somália e o missionário falou que assim que ele pisou os pés, a cabeça dele veio a frase: esse daqui é o inferno na Terra. É um país que desde 1990 foi completamente devastado pela guerra. Não é um lugar onde existem pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro. Não, ninguém tem dinheiro. Ninguém consegue comprar nada. Ninguém tem casa, eles moram em meio a destroços. Em 1990, o governo central colapsou. E mais para frente, o Al-Shabaab, que é outro estado terrorista, tomou conta deles. Então, hoje é um país dominado pelos terroristas. 99% da população é muçulmana, e eu coloquei entre parênteses sunita, porque essa é a vertente do Talibã. São os muçulmanos mais radicais, que acreditam somente na Torá, e, enfim, tem toda uma questão por trás, mas são muçulmanos mais radicais. A população cristã é tão pequena que não existe registro. Então, está entre os países mais perseguidos, mas tem gente que acredita que não é um país nem que foi alcançado, que existem cristãos.
O país enfrenta guerra, pobreza extrema, fome e falta de água. Nesse livro que eu li, o missionário, ele não era um missionário aberto, então ele não foi lá como missionário, ele trabalhava em um grupo humanitário, e ele falou que as pessoas, as mais sortudas de algumas vilas, recebiam diariamente ração que a gente dá para gado. Esse é o alimento que eles têm. O evangelismo na Somália é feito através de ondas de rádio clandestinas, às vezes algumas coisas na internet, e ajuda humanitária, principalmente isso. Hoje, graças ao Senhor, existem grupos que estão na Somália como ajuda humanitária, mas são grupos missionários por trás. E eu quero contar para vocês o relato de 2 histórias de perseguição. O primeiro é desse livro que eu li que falei para vocês sobre perseguição na Somália. É o Dimitri. Esse não é o nome real dele. Ele teve o nome escondido, alterado, para segurança dele. E ele morava na Rússia, na época, acho que quando começou a questão de comunismo e guerra, enfim. E ele era um cristão normal. Tinha 2 filhas, uma esposa, cresceu na igreja. Quando o comunismo tomou conta, as igrejas foram fechadas. Então, ele parou de ir na igreja. Até um dia que ele viu que as filhas dele não estavam tendo contato com o evangelho, e ele começou a fazer um culto em casa. Eles liam a Bíblia e cantavam. Teve uma vez que os vizinhos começaram a ouvir, e eles começaram a se juntar. Até que a vila inteira dele se converteu. E ele virou um pastor de uma pequena igreja clandestina. Depois de um tempo, eles foram descobertos, ele foi preso, ele ficou preso 17 anos, sendo torturado diariamente. Mas todo dia ele levantava da cama dele e cantava um louvor ao Senhor. Toda vez que ele tinha a oportunidade de sair da cela e ele achava um pedaço de papel, ele escrevia toda a Bíblia que ele conseguia lembrar, para não se esquecer. E ele tinha um pequeno buraco na parede da cela dele, onde ele colocava esse papel, porque essa era a única oferta que ele podia entregar para o Senhor. Toda vez que um guarda achava aquele papel, ele era espancado. E ele fez isso por 17 anos. Depois de 17 anos, os guardas decidiram que iam matá-lo e foram para ele e falaram: olha, a gente vai matar você se você não negar Cristo. E ele não negou. E no dia seguinte, enquanto ele estava sendo levado até a forca, todos os presos se levantaram e cantaram a mesma canção que ele cantou por 17 anos. A segunda história de perseguição é de uma mulher, chama Corrie. Ela cresceu na Holanda na época da Segunda Guerra Mundial. Ela e os pais dela abrigavam judeus e eles salvaram centenas de judeus. Um dia ela foi descoberta, foi levada para um campo de concentração. Nesse campo de concentração, ela sofria abusos diários, de todos os tipos. E ela conta que teve uma vez que ela estava reclamando do quarto dela, porque as camas eram infestadas de pulgas. E a irmã dela falou: não, a gente tem que ser grata pela cama que está cheia de pulga, porque isso significa que os guardas não vão entrar aqui. E elas começaram a fazer um culto de mulheres dentro do quarto. Depois de um tempo, ela conseguiu contrabandear uma Bíblia e ela começou a fazer cultos maiores ainda dentro do quarto. Aconteceu um erro no sistema e ela foi liberta. Depois, ela começou a pregar em várias igrejas, levou salvação a muitas pessoas. Em um desses cultos, um dos soldados que torturavam ela veio até ela e pediu perdão e aceitou a Cristo. Essas histórias, elas têm que gerar, sim, dor no nosso coração, mas elas têm que gerar esperança. E eu acho que um senso também de vergonha. Porque eu falei para vocês, eu sou cristã há muito tempo. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu já li centenas de livros. Mas eu não tenho uma fé que é ousada a esse ponto. Nesse livro, eles fazem uma pergunta que é: você tem escondido aquilo que muitas pessoas morreram para libertar? A gente tem a liberdade e a gente não usa isso. E o objetivo com essas histórias é que isso toque o coração de vocês. Eu coloquei mais 2 slides. Pode passar rápido? Sim, porque eu não vou conseguir. Mas existem países que não foram abertos para o evangelho. Eu coloquei alguns povos. Então, tem os povos sentinelas na Índia e os povos que moram no Tibete e na Índia, parte do norte da Índia, o norte da China,
que não existe tradução da Bíblia, não existem missionários, não existem cristãos, não existe igreja local, e são lugares fechados, ninguém acessa. A língua deles, desses povos sentinelas, não é compreendida nem pelas pessoas que moram ao redor deles, é só o povo que entende. E são povos fechados para o Evangelho. E agora eu quero que vocês pensem um pouco, fechem os seus olhos. E eu quero que vocês pensem em como vocês se sentiam antes de conhecer a Cristo. Existia esperança, paz, alegria que não depende das situações. Vocês sabiam para onde vocês estavam indo, viviam sem medo, conheciam a plenitude? Depois que vocês foram alcançados, como vocês se sentem? Existe esperança? Paz, alegria verdadeira? Vocês sabem para onde vocês estão indo? Vivem sem medo? Conhecem a plenitude? E como vocês foram alcançados? Quem pregou? Quem apresentou Cristo para vocês? Podem abrir os olhos. Hoje vocês possuem louvores na sua língua, Bíblia acessível, líderes, discipulado e uma igreja. Mas existem milhões de pessoas vivendo exatamente como vocês viviam antes da conversão, com uma diferença. Não tem quem pregue, não tem Bíblia, não tem igreja, não tem líder, não tem acesso. E isso tem que doer o nosso coração. Eu creio que o chamado missionário ele traz angústia. Talvez vocês pensem, que heresia você falar num púlpito que chamado missionário traz angústia. E eu não estou falando de falta de paz, mas eu estou falando daquela dor que dói no fundo da alma. Aquilo que mantém você acordado em intercessão. Em Romanos 9, 2, 3, Paulo fala, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo, que era Paulo, para mim, Paulo era o mais da Bíblia. Ele falou que ele desejava ser separado de Cristo pelo amor daqueles que não conheciam a Ele. Você tem esse desejo? Você estaria disposto a colocar a sua salvação em jogo se a salvação de outras milhares de pessoas fossem concedidas? Cristo, quando veio, ele sofre na cruz e a gente fala que ele sofreu a maior dor que existe. E eu não acredito que tenha sido a dor das chicotadas, não tenha sido a dor dos pregos ou da coroa de espinhos. Sabe qual foi a maior dor? Ele estar separado de Deus. Ele não conhecia isso. Ele era Deus. Mas ele veio e, por amor, ele se permitiu ser rasgado a ponto de que, na cruz, ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a dor que Deus sentiu como eu. Penso que está tudo bem se eu viver uma vida de conforto. Deus não viveu. Deus sofreu, ele foi rasgado pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Charles Spurgeon fala que se pecadores serão condenados, que pelo menos só saltem para o inferno sobre os nossos corpos e que ninguém vá para lá sem que lutemos e oremos. Eu creio que nós somos os trabalhadores da última hora. Jesus está voltando. Vocês podem ler Apocalipse, vocês vão ver. E as pessoas que estão vivendo em trevas hoje, é a nossa função pregar para elas. Porque a gente cantou que o nosso coração queima pela volta de Cristo, e o meu coração queima pela volta de Cristo. Porque eu sei que quando ele voltar, ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele, e vai ser maravilhoso. Mas tem pessoas que vão passar uma vida inteira no inferno. É pesado, mas é verdade. E o que você está fazendo para mudar isso? Eu quero terminar falando que o chamado missionário ele tem que gerar angústia, inquietação, quebrantamento e transformação. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, esse amor nos transforma e a gente começa a amar os outros em dores. Na Bíblia fala que nós temos que orar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é uma bênção estar aqui com vocês hoje. Mas o peso da angústia missionária é algo que não pode sair do seu coração. Porque enquanto vocês estão aqui em liberdade,
mas a metade da população não está. E isso tem que gerar angústia no nosso coração. Quero pedir para a banda vir aqui e eu quero ter um momento de oração, se vocês puderem levantar. O Senhor me chamou para o campo, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos. E eu creio que talvez vocês possam pensar, o que eu tenho para entregar para Cristo? Como eu posso fazer missões? Eu não li a Bíblia, eu não sei nenhum versículo de cor. E eu não sabia também. Eu tenho dificuldade em saber versículo de cor até hoje. Eu tenho medo, gente. Eu passei o dia inteiro hoje, falei para todos os meus alunos que eu ia pregar hoje e eu estava nervosa. É normal. A vergonha existe, a gente nunca tem o conhecimento suficiente, mas hoje Deus te chama para fazer a obra dele. E você não precisa ter nada pronto, você só precisa dizer sim. Há uns 2 meses atrás, o Senhor me chamou para ir para a África, e hoje eu estou me preparando para uma viagem que vai durar 6 meses e começar em janeiro. Eu não tinha nada, nem passaporte, agora eu tenho. Mas o Senhor entrega tudo, e eu creio que Ele tem algo para entregar para vocês hoje. Então, se vocês puderem apagar essa luz da frente, eu quero pedir para você que hoje quer dizer sim ao Senhor e compartilhar das dores que Ele sofreu na cruz, que você venha aqui na frente. Evan Roberts era um avivalista muito conhecido, responsável pelo avivamento no país de Gales. E ele tinha uma oração muito conhecida que era: Senhor, dobra-me. Dobra a sua igreja e salva Cristo. Existem versões que traduzem como: Senhor, quebra-me. Quebra a igreja e salva o mundo. E essa é a oração que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que o Senhor vai colocar no nosso coração. Não é confortável pedir para o Senhor nos quebrar. Mas quando Ele nos quebra, Ele faz algo muito maior e muito melhor do que a gente consegue imaginar. E Deus tem despertado pessoas para missões. E é uma bênção. E eu vejo vocês queimando por Cristo. E eu creio que o Senhor tem mais. Então, vem aqui. É uma angústia boa, gente. Vocês não estão pedindo para sofrer para o resto da vida. Mas vocês estão pedindo para sofrer com Cristo. Não existe lugar melhor. Não existe alegria no mundo que valha mais do que o sofrimento com Cristo. E não existe alegria maior do que quando você cumpre a obra do Senhor. E eu sei que vocês sabem disso. Servir na igreja é uma bênção. Servir no campo é ainda mais. Creio que Deus tem levantado uma geração que queima por Ele, que se importa com vidas da forma como Ele se importou. E eu quero orar por vocês hoje. Senhor Jesus, Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que essa é a mensagem que veio do seu coração, Paizinho, é aquilo que te move. E eu te agradeço, Pai, pela vida de cada adolescente aqui na frente, Pai. Eu te agradeço porque, mesmo em meio à ansiedade, a medos, à pressão que a gente enfrenta do mundo, eles estão aqui dizendo que querem sofrer com o Senhor, querem se importar com as nações, querem caminhar em direção ao teu chamado, Senhor, e querem mudar o mundo. Então eu oro, Senhor, nos dobra. Eu oro, Paizinho, para que o Senhor faça com que a gente olhe para os povos e eles sejam a nossa família, o nosso povo, porque eles são criação sua, Senhor. E o Senhor os ama, então eu oro para que o Senhor nos encha com esse amor, Paizinho. O amor que é possível, Senhor, se esvaziar de si mesmo e se entregar em amor a outras pessoas. Paizinho, nos enche de compaixão, nos ajuda a buscar conhecer, a orar por essas pessoas e entrar nessa batalha com o Espírito Santo, Pai, porque não é feito pela nossa força, mas é feito pela glória do Senhor, é feito pelo teu nome, é feito pelo teu poder. E eu oro, Jesus, para que o Senhor levante uma nação e jovens e uma geração, Senhor, que são apaixonados pelo Senhor e apaixonados por vida, Paizinho. Eu oro, Pai, para que nosso evangelismo não seja vazio, mas seja cheio de amor, o amor que antes nos encontrou, Pai. Eu oro para que o Senhor encha eles com amor e com poder que vem do Espírito Santo e que eles possam ser grandes evangelistas, Senhor, missionários, líderes, Senhor, pessoas que vão estar nas escolas pregando o Teu nome, que o Senhor encha eles com uma santa inquietação para pregar a todo tempo, a toda hora, a orar sem cessar. Eu oro, Pai, para que o Espírito Santo não só os encha, mas transborde, Pai, e que essa geração aqui seja conhecida por uma geração que é cheia do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.